Olá, Vinícius, tudo bem? Opa, doutor, tudo certo? Tudo bem, prazer falar com vocês. Como que tá as coisas aí? A saúde em primeiro lugar? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem, estamos tranquilos, estamos medicados, doutor. Estamos Legal, medicados. tomou a quarta dose da vacina? Não. Medicado para depressão. Tem que tomar, Um hein? Tem que pouquinho de tomar. ansiedade. Tudo bem. E resta tudo bem? Estão preparados para o jogo do Brasil hoje? Vamos. Tá certo, isso é importante, né? Vamos acompanhar. Sem fanatismo, mas é importante acompanhar, né? Pra gente também distrair um pouquinho. É importante sair daquela rotina, né? Só de trabalho, só de estudo, é importante. Né? E eu acho que é uma forma de distrair um pouquinho. Estou à disposição, mais com o professor aqui, vocês ganharam um amigo aqui, tá bom? Com muito carinho. Doutor, a gente tinha consultado com o doutor lá no finalzinho de agosto, tinha uma situação de uma locação e aconteceu um desenrolar ali e tal, e a gente gostaria de dar mais uma conversada com o professor ali sobre como está a situação. Daí, assim, eu vou mais ou menos lembrar o doutor, com certeza o doutor não lembra como é que foi, mas assim, a gente tem uma locação de um imóvel comercial, tá? O rapaz que está lá dentro, ele está lá, o contrato dele é de 58 meses, não é 5 anos, ele tem 3 anos na mesma atividade e o contrato é por prazo determinado. Teria vencido 31 de agosto, tá? Ele não tem a renovatória ajuizada, tá? Ele não fez, teve só umas negociações informais ali. Ele já perdeu o prazo renovatório, ministro? Perdeu? Perdeu. Sim, ele perdeu. Na verdade, venceu o contrato, doutor. O Tá. contrato venceu no 31 de agosto. Tá. A gente teve umas negociações ali por escrito. Eu fiz uma proposta para ele ali em março. Ele fez uma contraproposta ali, mas a gente não chegou a entendimento. Tá? Tinha algumas questões do contrato que ele não estava cumprindo. E, então, assim, não foi renovado o contrato. Que tipo de comércio, para lembrar, Vinícius, que tipo de comércio é ali? É restaurante. É restaurante. Isso. A gente ajuizou, a gente tentou fazer um acordo com ele, doutor, para ele ficar até final do ano, depois entregar, fazer um acordo assim, que ele entregasse o imóvel e incomodasse. Né? Era um acordo do tipo assim, doutor, a gente dava os últimos meses ali do ano para ele, simplesmente para ele entregar o imóvel, não incomodar. É que a nossa questão é a indenização por fundo de comércio, meu maior meio, sabe? Tanto é que a gente conversou bastante na época lá. Só que aí não chegamos em consenso nenhum, tá? Com ele, enfim, a gente tentava negociar com ele, ele não queria, ficava enrolando a gente, né? No final das contas, aí, metade de setembro, ali, a gente notificou ele pedindo de volta, tá? Estava dentro dos 30 dias depois do término do contrato. E no finalzinho de setembro, daí a gente ajuizou despejo. Despejo, denúncia vazia. Ah, vocês chegaram a fazer isso, chegaram a propor ação de despejo por denúncia vazia, né? Porque o contrato encerrou. Sim, só assim, doutor, em algum momento ali no despacho do juiz, ele colocou que seria necessário notificação de 30 dias. Eu não sei se no final das contas ele vai sair como despejo por término do contrato ou por despejo denúncia vazia, mas nós teríamos feito por denúncia vazia. Tá. O despejo, na verdade, o despejo por denúncia vazia é em virtude do término do contrato quando ele é feito por no mínimo 30 meses, entendeu? Eu costumo dizer para os alunos que o grande plus de você fazer um contrato de locação de no mínimo 30 meses é que você ganha um presente da Lei 8.245. Qual que é esse presente? Se o contrato acabar e a pessoa não sair, o inquilino, você consegue fazer uma ação de despejo por denúncia vazia, sem maiores justificativas, né? Sim, então na verdade eu em algum momento até conversei com o doutor Rodrigo, que na verdade o doutor Rodrigo aqui é um meu advogado, né? A gente está querendo se embasar bem para poder se defender ali depois, né? O que acontece? Eu em algum momento ali, para mim me pareceria que eu deveria dar a renovação tácita para ele para depois poder fazer denúncia vazia, dando os 30 dias, enfim. Mas então não se faz necessário para denúncia vazia, né? Consigo fazer dessa forma que foi feito, estaria certo, né? Na ação de despejo, porque nós temos o despejo como um gênero e várias espécies. Então, quando o contrato venceu, não ocorreu a renovação, e você fez um contrato de locação de no mínimo 30 meses, cabe a denúncia vazia, o despejo por denúncia vazia. Na verdade, não existe ação de denúncia vazia, é despejo por denúncia vazia. E aí você pode acrescentar outros motivos, né?
Então vamos dizer que o inquilino não pagava em dia, pagava sempre em atraso. Então você pode alegar, além da denúncia vazia, também os atrasos constantes. Vamos dizer que o inquilino quebrou o contrato, porque tinha uma cláusula contratual dizendo que não podia mexer na parede, um exemplo. Ele foi lá e mexeu, pintou de uma cor que não poderia, fez alguma alteração no imóvel sem autorização. Então você pode incluir nessa ação outros motivos de despejo. Isso facilitaria, de certa forma, ajudaria em relação à argumentação. Então, a princípio, estaria certo. Deixa eu ver. E me diz uma coisa, doutor. Nessa situação que eu narrei para o senhor, ele tem direito à indenização? Me fala uma coisa, vocês pediram tutela antecipada? Não, liminar para despejar ele logo ou não? Liminar e o juiz deferiu. Ele deferiu? Deu liminar. Deu liminar, legal. Então isso é bom. Se o juiz deu liminar, ele reconheceu, né, o despejo por denúncia vazia. Ele poderia fazer contra vocês, né, através de um advogado advogada, ele poderia fazer uma ação chamada ação de indenização de fundo de comércio. O que é isso? Ele alegaria que ele perdeu o comércio, que ele tinha funcionários ali. Não é fácil ganhar essa ação, é uma ação interessante, mas você teria que ser um inquilino muito organizado como empresário, para provar que você teve um prejuízo irreparável. Não é tão fácil ganhar essa ação. É uma ação que ele pode ainda propor contra vocês têm o direito de se defender. Tem várias teses de defesa, né? Entre elas o pagamento em atraso, a falta de pagamento, o descumprimento contratual. Tem várias teses boas, desapropriação, requisição, interdição, a própria denúncia vazia, porque o contrato chegou ao final. Tem boas teses de defesa que vocês conseguiriam fugir dessa obrigação judicial de pagar essa indenização, entendeu? Mas assim, de cara, doutor, eu falando assim para o senhor, ele tem direito, não tendo 5 anos? Não bateu 5 anos, né? Não bateu. Então ele não tem. E ele não ajuizou a renovatória. Não tem porque na verdade a jurisprudência ela esclarece o quê? Que essa ação indenizatória de fundo de comércio, ele teria que ter 5 anos no imóvel e 3 anos na mesma atividade. Não é o caso, ele ficou 3 anos no imóvel. Então, infelizmente para ele, né? Felizmente para nós, ainda bem, ele não tem direito a ganhar a ação, a indenização. Ele pode até propor a ação porque é direito de petição, mas a chance de ele perder é enorme, né? Seria mais de 90%. Tá. Doutor, eu vou continuar na mesma linha, tá? Tá bom. Agora eu vou acrescentar uma coisa nessa citação. Ele comprou o fundo de comércio do locatário anterior. Tá. Muda a situação? Não muda a situação. Nós tivemos um julgado do Superior Tribunal de Justiça recentemente. O que a pessoa quis fazer? Ela quis cobrar uma indenização dos locadores. E ela alegou que ela tinha 2 anos no imóvel, mas ela comprou de alguém que tinha 10. Mas perdeu a ação. Perdeu a ação, virou jurisprudência. Na verdade, o fundo de comércio, ele não é cumulativo. Eu não compro 10 anos de uma pessoa, que comprou de outra 5, e aí eu faço uma ação pedindo indenização. Eu tenho que ter, eu, o inquilino, autor da ação, tenho que ter 5 anos no imóvel para ter direito à indenização de fundo de comércio, entendeu? Sim. E me diz uma coisa, doutor, lá quando a gente fez o contrato, a gente fez para ele não ter obrigatoriamente a compulsória, ele não ter direito. Isso aí o juiz, ele diria assim, não, eu estou vendo que vocês estão agindo de má fé, vocês não deram 60 meses, vocês deram só 58. O senhor vê dessa forma ou simplesmente não... Não muda não. Não é considerado uma cláusula nula, mas também não vai interferir no resultado final do processo não, viu gente? Não vai não. Tá. E me diz uma coisa, doutor, deixa eu ver que eu tenho um manualzinho aqui para... a gente tem também uma cláusula referente a ponto comercial aqui, doutor. Eu vou dar uma lida nela, deixa eu ver. Fica à vontade, viu? Mais que um professor que vocês ganharam um amigo. Quero ajudar vocês, tá? Sim, até a gente comprou um livro do professor. Que honra, que honra. Direito imobiliário de AZ? Sim, que legal. Comprei o livro, um para mim e um pro doutor Rodrigo. Que legal. Só que eu ainda não abri para ler, doutor, porque eu estava com caso de ansiedade, depressão ali meio forte. Aí eu não sei o que ia acontecer. Talvez eu começava a ler... às vezes a gente perde a paciência, né? Mas vai sair disso, viu? Tenta fazer uma atividade física, tenta desligar um pouquinho de Instagram. Você sabe que Instagram e Facebook, eu falo que tá fazendo muito mal para muita gente. Porque a gente abre o Instagram, a pessoa é rica, é milionária, é feliz, e não é nada daquilo. Você vai ver, a pessoa tá totalmente endividada, tá com depressão. Então, é importante a gente se afastar um pouquinho dessas redes sociais, porque a gente acha que todo mundo é feliz menos a gente. E é mentira isso, é uma ilusão, viu? Então, cuida da cabeça aí.
E a hora que você estiver bem, vem fazer a pós comigo, hein? A pós na Escola Superior Universitária. Custa 980, mas é uma pós online e tem plantão de 1 vez por mês. Então a gente fala de casos práticos, dá risada, traz atualizações. Acho que vai fazer bem. Mente vazia, oficina do diabo, né? Na verdade, doutor, o meu problema não era nem isso aí. O meu problema era o Juris Brasil. Eu ia pesquisar jurisprudência no meu caso e tal. Na verdade, o caso estava tão avançado que agora o próprio Google ele me identifica como sendo um advogado. Entendi. Ele me sugere situações do STJ, na verdade eu sou da parte de TI. Agora ele não me diz, lançamento do computador, ele me mostra assim, jurisprudência disso, jurisprudência daquilo. É fogo, né? A gente não tem mais privacidade, né? A internet ela reconhece os nossos logaritmos e fica vendendo aquilo. É engraçado que você pesquisa geladeira, pronto, já vai aparecer geladeira, né? A internet é algo muito, muito bom para muita coisa, mas muito cansativo, né? Por isso a gente às vezes tem que se afastar, desligar o celular, jogar longe, né? Para tentar respirar. Eu já entrei com terapia, tá? Tô bem melhor agora, tomei uns remedinhos ali, me acalmar. Tá tomando fluoxetina? Como? Fluoxetina? Cetralina? Isso, fluoxetina. Fluoxetina é um medicamento muito bom, ele não gera normalmente situações com tradição, alguma coisa nesse sentido de trazer algum malefício, mas ela ajuda. Em 7 dias ela já gera resultados. A fluoxetina está sendo muito utilizada, muito, muito boa. É um comprimido por dia, você está tomando. Até falei com o meu psiquiatra, provavelmente nós vamos manter por 2 meses. Se andar dessa maneira, provavelmente nós vamos diminuir ou tirar. Não tem que ter receio, vergonha não. Todo mundo, alguns tomam fluoxetina, outros bebem, outros fumam. Então, a gente tem muito preconceito. Medicamento. Não tem que ter preconceito de nada. Tem gente que acaba buscando a bebida, buscando outras coisas. Então, não, é fluoxetina, é um medicamento, vai te fazer bem. Se você tiver que tomar anos e anos, a vida toda, o importante é você se sentir bem. Você não deve nada pra ninguém, viu? Ninguém tem nada a ver com a sua felicidade. Isso aí. Doutor, eu vou ler a cláusula pro senhor. Ele está dentro da parte de destinação do contrato. Tá bom. Então, assim, considerando se tratar de exploração do ramo do restaurante, o qual seu reconhecimento público se dá em consequência do trabalho desenvolvido por décadas pela família da locadora, fica expressamente pactuado a inexistência de qualquer tipo de indenização futura por ponto comercial ou ainda fundo de comércio. Como é que o senhor vê essa cláusula? Essa cláusula, gente, eu sei que a gente sempre vai, dependendo quem é o nosso cliente, ou se a gente mesmo está fazendo um contrato para nós mesmos, nós vamos criar cláusulas nos protegendo. Então, é uma cláusula que muita gente cria, inclui no contrato de locação comercial, residencial, mas é uma cláusula nula, né? Já temos várias decisões, vários tribunais de justiça dizendo que qualquer cláusula que tenha o objetivo de fraudar ou diminuir a Lei 8.245 e a Lei 12.112 de 2009 é uma cláusula nula. Então, é uma cláusula que a gente joga no contrato, dependendo da situação, do caso prático, mas é mais de efeitos psicológicos do que propriamente jurídico. Porque se a parte for questionar, ela pode pedir a nulidade dessa cláusula em qualquer ação. Não é essa ação que não é essa cláusula que vai proteger vocês. O que vai proteger vocês é que a parte, o inquilino, só ficou 3 anos no imóvel, entendeu? Não, na verdade ele ficou 58 meses, doutor. 58 meses. Que no caso 60 seriam 5 anos, né? Mas ele não bateu 5 anos, né? Então, como não bateu 5 anos, essa possibilidade de indenização em fundo de comércio é remota. Pode fazer a ação, mas vai perder a ação. E, doutor, no caso ele não ajuizando a renovatória, também é interessante, né? Interessante, porque numa dessas, vamos dizer que ele faça, mesmo assim, corajoso, pega um advogado que não é da área, uma pessoa que quer fazer uma aventura jurídica, né? Que quer arrancar dinheiro dele. Vai fazer uma ação de indenização fundo de comércio, qual que é a nossa tese de defesa? Que ele não tem 5 anos, não completou 5 anos. E além disso, ele não demonstrou interesse em fazer a ação renovatória. É uma linha de defesa, sim. E me diz uma coisa, doutor, pode ser considerado um contrato leonino, assim, por causa dessa cláusula? Não, o contrato não, só a cláusula só. O contrato não vai ser declarado nulo, só a cláusula. E me diz uma coisa, doutor, nessa situação ali, eu tenho essa situação ali, tá a cláusula nula, e eu quero alugar para depois para alguém que vai utilizar para o mesmo ramo de atividade dele. Um outro rapaz que vai utilizar restaurante. Ele entra naquele negócio lá do... Não, isso é boato, viu? Na verdade,
nesse caso, vocês estão pedindo o imóvel de volta porque chegou ao fim do contrato, vocês não tiveram interesse em renovar. Ponto final, denúncia vazia. Então vocês podem abrir o que vocês quiserem lá e alugar para qualquer comércio, inclusive o comércio anterior. Não é verdade isso, isso é um boato muito bobo. Tem muito boato bobo no direito imobiliário, né? Ah, eu só posso fazer uso capião se o imóvel for inferior a 250 metros quadrados. Não é verdade, depende do uso capião. Só posso fazer ação de indenização em fundo de comércio se eu ficar 10 anos. Não, não é 10, é 5. E esse caso também. Ah, só posso pedir o imóvel de volta se eu não for usar a mesma atividade do inquilino. Não é verdade, é um boato bobo. Não é o caso não, viu? E deixa eu ver mais aqui, doutor. Me diz uma coisa, doutor. Era mais cômodo a gente ter deixado virar prazo indeterminado o contrato? Era mais garantido que ele não ganhasse a redução de indenização? Não ia mudar muita coisa, não. É que, infelizmente, tem muitos boatos, né, que pegam a gente, né? O Google tem muita porcaria, o YouTube também. Eu tô vendo muita besteira que estão falando no YouTube. Que você quer ver uma outra coisa que nos ensina errado, dependendo do que a gente lê, um artigo, alguma coisa? Direito de preferência. No Brasil, nós só temos direito de preferência na locação quando existe o quê? Uma cláusula dizendo no contrato de locação que você tem o direito de preferência e esse contrato de locação tem que ser averbado na matrícula do imóvel. Aí legal, você tem direito de preferência. Se não tem as duas coisas, esquece. Não há que se falar em direito de preferência. Tem muita informação errada, viu, em relação ao direito imobiliário. Sim. Me diz uma coisa, doutor. Eu teria feito tratativas com ele para renovar. Eu tinha feito uma proposta para ele para ficar dentro. O senhor acha que se ele pode usar contra vocês? Não pode não. Na verdade, inclusive, foi semana passada, um aluno falou assim: professor Júlio, eu fiz uma proposta de acordo na audiência de conciliação. Não constou na ata. Mas eu acabei prejudicando meu cliente. Eu falei, não. Não por quê? Porque o direito de negociar, de tentar uma conciliação, é um direito previsto no Código de Processo Civil. Então não é porque você fez uma proposta ou tentou negociar e não deu certo que você confessou alguma coisa. Não. Na verdade foi uma tentativa de acordo. Não é obrigado ser eficaz esse acordo. Entendeu? E me diz uma coisa, doutor. Na contraproposta que ele me entregou um tempo depois, lá dizia que ele não tinha intenção de desocupar o prédio. Tá? Eu teria pedido uns dias por escrito para ele, para dar uma resposta. A gente vistoriou o prédio, viu que estava em péssimas condições. E depois a gente chamou aqui para conversar junto com o advogado e tal. Ele não veio, daí foi só por advogado mesmo. O senhor acha que essa parte ali dele dizer que ele não queria desocupar o prédio, ele é alguma agravante? Não é não. Na verdade, é uma negociação. Ele deixou claro, olha, eu não quero sair. Para mim interessa renovar o contrato. Mas o contrato chegou ao final. Ele não fez ação renovatória, consensualmente o contrato não foi renovado, ali acabou a relação locatícia. Poderia ter acabado numa boa, se não acabar numa boa, vai acabar através de uma ação de despejo por denúncia vazia. Então, não é nada que possa prejudicar vocês. Tá. E outra coisa, doutor, nesse meio tempo ali, antes dessa resposta que ele me deu, eu teria levado gente lá para comprar dele as coisas. Tá? Tipo assim, eles teriam se acertado comigo, questão de valor e tal. Eu levei lá e, vende as tuas coisas aí, né? Já que tu não tá ruim, me disse que tu não consegue chegar no valor, acho que não serve mais, né? Daí ele foi lá pedir um absurdo e essas pessoas ali teriam mandado para ele por conversa de WhatsApp dizendo o seguinte: olha, a gente não quer tuas coisas, mas a gente estaria negociando a sala com o proprietário. O senhor acha que isso aí é uma prova muito contundente? Não é uma prova robusta, não. Na verdade, infelizmente, né, para ele está no limbo possessório. Ele não completou os 5 anos para que possa ter a oportunidade de fazer uma ação com chance de êxito, de indenização de fundo de comércio, e por outro lado ele perdeu aí a possibilidade de fazer uma ação renovatória. Infelizmente também por falta de requisito, porque ele não chegou a fazer 5 anos, né? Então também ele não tinha um requisito para fazer a ação renovatória. Não tinha o que fazer, ele está de fato impedido aí, não tem muita coisa o que fazer não. Tá. Doutor, na mesma linha vou narrar mais um fato. A gente tem ali, eu não dou recibo de pagamento, tá? Em algum momento ali ele veio, eu assinei alguns ali e tal, mas o que acontece? Ele vai e me paga por banco. Tá. Só que assim, ano passado teve um momento que ele me pagava em dinheiro, tá? Porque o que ele queria?
Ele dizia que estava ruim, que estava péssimo. Que não estava indo bem. Tudo, pandemia, toda essa novela. E daí o que ele me propôs? Aí no caso eu aceitei para não quebrar ele, sabe, doutor? Eu sei, com boa fé, né? Sim, boa fé. Disse, eu vou te dizer assim, boa fé sim, mas não é o correto. O que ele me propôs? Olha, eu vou te pagar o líquido em mãos e eu não vou fazer a retenção do IR e não vou declarar. Aí, tipo assim, a gente, tá, beleza, me paga uns meses assim, já que tu tá nessa situação. Só que daí incorreu o que, doutor? Ele ficou boa parte do ano me pagando desse jeito. Daí que era umas coisas tipo assim, uns 5 meses aqui só para eu me passar essa parte ruim. Ele ficou em torno de 9 meses me pagando desse jeito. Só que daí o que ele fez, doutor? Ele se perdeu na contabilidade e ele acabou declarando alguns meses, não pagando a guia de retenção e nós caímos na malha fina. Ai, meu Deus, gerou esse prejuízo também. Sim, só que daí o que acontece, doutor? Depois de ter feito o despejo, aconteceu o quê? Eu fui lá e verifiquei que nós estávamos na malha fina, que foi depois do último orçamento de lote, sabe, doutor? Eu vi que não teve nenhuma... A gente tinha créditos para receber do governo, sabe, a restituição. Eu vi que não entrou, eu fui lá, consultei e vi que nós estávamos na malha fina. Aí o que eu resolvi fazer? Pegar e declarar essas coisas ali, esses aluguéis que ele pagou, e pagar a guia para o imposto de renda. Deu em torno de R$7 mil de prejuízo. Você poderia, não sei se vocês fizeram, mas vocês poderiam alegar isso também na inicial. Por quê? Esse despejo deixa de ser um despejo por denúncia vazia, simplesmente, e passa a ser um despejo por denúncia vazia e ato ilícito. O nome é esse, ato ilícito. Poderia ser proposto uma ação de despejo com esse argumento. Por que ato ilícito? Porque ele induziu vocês a erro. Então a justificativa na inicial, na exordial, seria o quê? Que mais que o contrato estar vencido, também existiu o induzimento a erro, onde gerou um prejuízo material para vocês, entendeu? Sim, mas me diz uma coisa, doutor, eu tenho medo de que isso gere um terceiro processo da Fazenda contra a gente. Tá. Porque, entender, a gente meio que... Mas tipo assim, doutor, eu fiz essa declaração ali, paguei esses valores ali, eu consegui fazer constar que saiu da conta da minha mãe, essas DARFs, na verdade é minha mãe a dona do prédio. Então, tipo assim, saiu do nosso bolso para pagar esses valores. E depois foi processado, a gente saiu da malha, doutor. O senhor acha que pode, dependendo do que acontece no processo, poderia gerar a gente alguma coisa com a Fazenda Pública, alguma coisa do juiz dizer, aqui deu, sei lá? Não. Na verdade, em relação à ação, não gerou prejuízo, porque vocês conseguiram até eliminar. A ação de despejo por denúncia vazia é uma ação que a gente não perde, é muito difícil, só se for uma fatalidade jurídica. Então essa informação poderia constar no processo, para ajudar a título de convencimento. Não constou, mas prejuízo também vocês não tiveram, porque até a tutela antecipada foi deferida. Em relação à situação do prejuízo, já ocasionou, né? Não tem o que fazer, a não ser que vocês quiserem fazer por fora uma ação autônoma contra ele de perdas e danos. Ou se vir uma ação, que não vai vir, mas uma ação de execução fiscal, aí fazer o chamamento ao processo, dizendo, a culpa foi sua, você também tem que pagar, ou você tem que pagar. Daria para usar uma defesa nessa linha, entendeu? E na verdade o que acontece, doutor? Como teve essa situação ali, a gente teria acordado, só para o senhor se situar, são 5.600 o aluguel, tá? Era desde 2019 que não seria ajustado, certo? Eu estava ali em 5.600. Ele me pagava, quando eu descontava, 4.930 no banco e retia o resto para pagar IR. Tá. Certo? Nesses meses ali, ele me pagou R$5 mil em mãos. Ele me disse, não vou pagar o imposto lá, mas eu te dou 5 mil em mãos aqui, que daí também eu saio bem, tu sai bem. Eu disse, beleza, seja, né? Assim, a gente gostaria de fazer 100% certo, né? Veio dele a proposta, beleza. Deu esse problema, doutor. Daí o que eu fiz? Eu fui lá, e daí esses meses aí que ele me pagou desse jeito, eu declarei 5 mil,
e fiz a retenção sobre 5 mil. Entendeu? E teve 1 ou 2 meses que sim, que ele me pagou em banco, reteu e não pagou. E daí, no caso, seria como é que chama aquela apropriação indébita? Não? Isso. Enfim, isso. E nesses outros meses aí teria dessa situação. Como é que o senhor diria, porque a gente gostaria de colocar isso aí dentro do processo, para dizer assim, olha, ele não paga 100% em dia, porque para mim, doutor, ele me paga sempre dia 20 do mês subsequente. Entendi. Então, só que a gente já acredita que ele vai dizer, não, eu pago sempre no dia 20 do mês corrente, eu pago sempre em dia, porque a gente não cobra multa dessas coisas dele, doutor, sabe? E como teve esse lapso aí, a gente não, eu acho que nós não vamos conseguir provar que ele paga na ação de emissão, na ação de despejo por denúncia vazia, já perdeu o momento correto para alegar isso. Já foi, passou. Mas não importa, não vai atrapalhar, por quê? Porque a tese que vocês estão usando é muito forte. Então, vocês não ficaram prejudicados em virtude de não mencionar isso na peça. Então, não gerou dano nenhum. Por outro lado, o que vocês podem fazer se for necessário? Dependendo do que a atitude que ele tomar, se ele fizer uma ação de indenização de fundo de comércio, é mais um argumento para vocês fazerem até uma reconvenção pedindo indenização, entendeu? Sim, mas o doutor acha que, assim, ele iria, até o doutor Rodrigo acha que ele vai pedir por reconvenção essa indenização. Mas não vai levar, ele não tem um lapso temporal, né? Existe a ação de indenização de fundo de comércio e a ação de indenização de benfeitorias. Mas as benfeitorias, quando feitas não voluptuárias, né? No caso sem autorização de vocês, ele está prejudicado. Então, mesmo que ele faça isso, a chance de ter sucesso na demanda é muito pequena, viu? E, doutor, me diz uma coisa, lucro cessante, deixa eu só ver aqui o que eu tenho mais na lista aqui. E o senhor acha que a gente colocar isso aí dentro do processo ajuda também, né? Ajuda. Na verdade, se vocês conseguirem peticionar e trazer isso para o processo, ajuda a título de convencimento. Mas nesse momento, como está dando tudo certo e a tese é muito forte, eu não mencionaria. Sabe por quê? Se vocês mencionarem isso na ação de despejo por denúncia vazia, o que vai acontecer? Eles já vão saber o que vocês estão pensando. Então amanhã ou depois de uma outra ação, vocês vão ter o efeito surpresa, entendeu? Sim. Mas me diz uma coisa, doutor, se ele fizer a indenização por reconvenção, eu consigo depois já colocar ali dentro, né? Consegue sim, porque na reconvenção vocês vão ser citados para apresentar a contestação da reconvenção. Sim. Que é mais ou menos o que a gente acredita que ele vai fazer, né? Mas os fatos em si protegem vocês, né? O caso é muito, muito positivo para vocês, né? Sim. Eu tenho mais aqui anotado, doutor, se ele alegar, que no caso a renovação ali por causa dessa questão do imposto e ele também tem uma questão sanitária, doutor. A gente acabou pedindo ali a multa, enfim, do contrato por cláusula não cumprida. Logo que ele entrou, o locatário anterior tinha sido autuado pela vigilância sanitária. Sim. E tem um relatório lá dizendo tantas coisas que tinha que fazer. Coifa, higiene do ambiente, várias coisinhas, sabe? Vários pontos. E ele tinha que fazer por conta dele, ônus dele, sabe? Ele assumiu o encargo de fazer. A gente foi vistoriar ali uns 2 meses antes de fechar o contrato, a gente chegou lá e não tinha coifa, tinha vidro quebrado, estava sujo, enfim, ele não cumpriu esse ponto do contrato. E vocês tiraram foto disso? Chegou a filmar? Sim, eu tenho fotos e tem o relatório da vigilância sanitária também que a gente vai pedir. Só que o que acontece, doutor? Quando a gente fez o despejo ali, ele resolveu começar a deixar tudo em dia, botou coifa, tá como se tivesse cumprido. Ou seja, ele começou a agir do jeito que deveria, né? Ele não cumpriu, sabe, dentro do contrato ele não chegou a fazer 100% dessa questão. E a gente estaria pedindo a multa ali, enfim, a penalidade, né, junto do despejo por denúncia vazia, que no caso seriam 10 meses de aluguel.
O senhor acha que tem embasamento ou será que a gente teria que talvez dar para trás nesse ponto? Eu acho que tem, na verdade, isso daí ele mudou a atitude, talvez mal orientado, né? Alguém falou para ele, olha, você faz isso aqui, que agora você vai ter mais chance, mas não mudou a história. A tese de vocês é muito forte, né? Vocês têm, de um lado, de fato, tem aí a tese, que é a tese, né? Uma das mais fortes em relação ao despejo, que é a denúncia por ter rescindido o contrato ter acabado. Ele não tem como evitar o pior, né, para ele, que é o despejo, já que até aconteceu, foi deferida aí a tutela antecipada. Então não tem o que fazer, não tem. Por mais que ele tente buscar teses aí para tentar prejudicar vocês, criar uma vingança, vamos chamar de vingança, mas não tem muito o que fazer não, gente. Não tem não, pode ficar tranquilos, viu? Mas doutor, no ponto, só nessa questão ali, eu estou cobrando a multa do contrato dele porque ele não cumpriu esse ponto aí da vigilância sanitária, mas aí depois ele meio que cumpriu. O senhor acha que a gente tem que, digamos assim, essa parte do processo a gente teria que dar para trás? Porque o despejo já foi, o despejo não tem mais o que fazer. Eu não mexeria na ação, não mencionaria isso. Por quê? Eu usaria como um plano B. O despejo vai ser decretado, porque é despejo por denúncia vazia. Mas se ele fizer uma ação, uma reconvenção, uma ação autônoma, né, de indenização de fundo de comércio, aí vocês vão pegar isso para usar na defesa, na contestação, alegando que o contrato só acabou porque ele também não pagava o aluguel em dia, né, e pagava em atraso, também teve a questão da vigilância sanitária, a questão do imposto de renda. Então, são vários atos ilícitos por parte dele que acabou gerando aí a falta de interesse em renovar o contrato. Aí seria uma tese interessante para a defesa de vocês, entendeu? Na verdade, ele já está na inicial, essa parte ali, doutor, já está? A gente está cobrando esses valores. Na verdade, assim, seria em torno de 50. Quanto? Em torno de 60 mil, doutor. 60 mil, tá. Então, O meu medo, doutor, é que, tipo assim, o juiz simplesmente diga, não, ele cumpriu aqui, e daí eu tenho que pagar o... doutor, até explicar para o Vinícius. Há uma série de problemas no contrato. Então, ele não fez a vigilância, não entregou o imóvel no prazo estabelecido, ou seja, ele descumpriu o contrato. E aí gerou a multa. E eu falei para ele, vamos cobrar multa justamente nesse caso de uma outra ação. A gente tem um poder de barganha. Verdade. Desistir da ação, desiste da multa, né? Então, vamos cobrar a multa porque há uma série de descumprimento contratual que caracteriza a aplicação da penalidade. E aí a gente fez a denúncia vazia acumulada com cobrança de multa. Justamente para ter essa barganha. Para ter essa barganha. Não, mas vocês usaram a tese que matou ele, né? A partir do momento que ele não fez renovatória, porque ele não tinha o pressuposto da renovatória os 5 anos, e vocês utilizaram o despejo por denúncia vazia, vocês acabaram com a contratese dele. Ele não tem argumentos. O que ele poderia fazer contra vocês ainda era ação de indenização de fundo de comércio, mas não tem 5 anos. O que ele poderia aparecer como uma surpresa aí, uma indenização, pedido de indenização por benfeitorias. Mas ele teria que provar essas benfeitorias com recibo, nota fiscal, e outra, essas benfeitorias teriam que ser de urgência, porque se foram feitas benfeitorias sem autorização de vocês, ele também caiu por terra, né? Não, mas no contrato a gente tem a cláusula, doutor. Tem? Tem a cláusula que não vai ser ressarcido nada. Ah, tá. Então ótimo, vocês estão bem protegidos, hein? Me diz uma coisa, doutor. Já pedindo aqui, indenização lucro cessante, isso aí vinga? Não é o caso para vocês. O lucro cessante, na verdade, seria um enriquecimento sem causa, né, indevido. Não é o caso. O fator dele brigar para ficar no imóvel, não querer sair do imóvel, isso não geraria indenização. Isso é que nem litigância de má-fé. A gente pede, né? Pedimos aí com facilidade, mas dificilmente o judiciário ele acaba deferindo esse pedido. E é o caso também do enriquecimento. Porque na verdade eu acho que a parte do enriquecimento, eu acho que com aquela cláusula dizendo que o trabalho é desenvolvido por décadas pela família, eu acho que meio que mata, né, doutor? Porque isso sempre foi um restaurante. Não tem como ele dizer, eu criei um ponto novo. Tá, ele pagou dinheiro por outro cara lá, mas nós não participamos daquele contrato. Ele pagou não na luva, ele pagou o ponto comercial, né? Então, ele não pode jogar isso para cima de vocês, a culpa em vocês. Vocês não são obrigados a indenizar ele se ele administrou mal o ponto.
ou se não houve interesse de renovar o contrato, não é culpa de vocês. Então, não, ele está bem, ele está no limbo, né? Ele está num buraco ali processual, ele não tem muito o que fazer também. Na verdade, ele pode espernear, pode gritar, pode tentar fazer alguma ação, mas é uma aventura jurídica, hein? E me diz uma coisa, doutor, a gente sempre teve em mente que com aquela cláusula ali, a gente sempre teve que o ponto comercial, o lugar, enfim, ele é nosso. Tipo assim, é dos locadores. Tipo assim, o imóvel é do locador. O ponto comercial, na verdade, hoje o entendimento do Supremo em relação a isso, que o ponto comercial ele é um direito autônomo. Ou seja, quem tem esse direito? Aquele que é o detentor do comércio. Mas nesse caso, o contrato venceu. Se o contrato venceu e não houve interesse do locador em renovar, ele acabou perdendo o ponto comercial. Ele perdeu, né? Então, o ponto não é do locador, o imóvel é do locador. Mas ele, por outro lado, ele está de mãos amarradas porque ele não consegue fazer uma ação de indenização contra vocês, porque ele não bateu 5 anos lá dele, né? Não 5 anos cumulativo com outros, 5 anos dele. Então, vocês estão numa situação favorável, porque ele ficou sem instrumento para brigar com vocês, né? Sim. E até assim, doutor, ele acabou ficando, acho, uns 2, 3 meses antes, que ele tinha comprado do cara, mas aí ele não tinha feito contrato com a gente. Então ele ficou tipo uns 2 meses, 3 ali dentro, sem, como é que eu vou dizer, usando o contrato do outro. Isso aí também não tem como ele acumular, né? Também não tem como. Ele está numa situação ruim, né? A gente não deseja mal para ninguém, mas nós estamos numa situação muito vantajosa em relação a ele, porque ele não tem armas. Ele não vai conseguir judicialmente ou processualmente pegar vocês, não tem o que fazer. E me diz mais uma coisa, doutor, eu tenho também ali, que no caso eu vou alugar para um outro rapaz para restaurante, que ele tem aquela conversa com ele lá, que está negociando comigo e tal. O que acontece? Esse imóvel, doutor, o terreno foi vendido constando na escritura, na venda ali do terreno, que ia ser construído um restaurante. Isso eu posso botar dentro do contrato para justificar que eu estou alugando para outro? Pode sim. É um boato. Na verdade, a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Não é porque é um restaurante e vocês não quiseram renovar o contrato com o inquilino, vocês não podem alugar para outra pessoa que queira abrir um restaurante lá. Então, é um boato bobo, viu? Não fiquem tranquilos que nada vai prejudicar vocês nesse sentido. A jurisprudência é pacífica, viu? O senhor acha, doutor, que seria interessante para nós, no contrato que a gente for fazer com a outra pessoa, não citar que vai ser um restaurante? Botar que é só um aluguel de uma sala comercial? Não muda nada, viu? Na verdade, o contrato de locação comercial, o ideal é que você discrimine o que vai ser. Ele fica um contrato mais pactuado, mais fechado, mais robusto, mas também vocês não são obrigados a discriminar. Vocês podem falar que é um contrato de locação comercial ou não residencial e não entrar no mérito do que é. Só que isso é ruim, porque acaba não protegendo a relação nova, né? Vocês vão pensar na relação antiga e deixa de proteger a relação nova. Se incluir isso no contrato, nada muda. Não vai gerar nenhum prejuízo a vocês, viu? Tá, então vamos... e me diz uma coisa, doutor, tem como cobrar? Porque assim, eu sinceramente, eu acho assim, doutor, que ele está, enfim, não está muito bem intencionado. Eu me pareceria que ele iria deixar as coisas lá dentro trancando, e até agora, o que acontece, doutor, só para o doutor saber. Venceu o contrato 31 de agosto, a gente notificou ele em torno de 21, 22 de agosto, dando 5 dias para ele sair. Ele não saiu, a gente protocolou o pedido de despejo em torno de 29, 28 de setembro. Tá? Dia 10 de outubro, o juiz deferiu a ação, que foi pago a caução, tudo. O juiz deferiu para ele ser mandado embora, para o oficial vir ali e entregar o negócio dos 15 dias que ele tem que sair lá, o despejo. Só que o que acontece? Ele não foi encontrado, doutor. Então, nós estamos ali desde 10 de outubro até agora, ele não foi encontrado. Até agora, semana passada, o doutor Rodrigo peticionou ali
dando o contato dele e mais um endereço para ver se consegue encontrar ele. Mas isso é bom, porque se ele não for encontrado, o que vai acabar acontecendo nesse processo? Vai acabar ocorrendo a citação por edital. Na citação por edital, vai ser nomeado um defensor público, talvez para defendê-lo, aquela defesa genérica, e aí vocês vão recolher a guia do oficial de justiça e vão lá para desocupar quem estiver lá. Se o imóvel estiver vazio, vocês vão retomar a posse do imóvel, entendeu? Na verdade, eu tenho medo, doutor, que talvez ele vá agora receber, vai fazer o recebimento, vai ficar os 15 dias e não vai sair. Eu acho que ele vai tentar deixar que levem os móveis embora para depois querer cobrar os móveis da gente. Mas aí vocês podem fazer, sabe o quê? Para se proteger? Se acontecer essa situação, pega e coloca num galpão. Contrata um tabelião de notas através do escrevente, ele vai lavrar uma ata dizendo que os imóveis estão no galpão, não sofreram nenhum prejuízo, nenhum dano, estão ali aguardando. Aí vocês podem fazer o quê? Tentar comunicar ele. Anuncia num jornal de circulação, de grande circulação, 2, 3 anúncios dizendo que os bens se encontram guardados ali. Mas eu acho, na verdade, doutor, que ele vai ficar trabalhando dentro. E a gente vai ter que fazer não passando os 15 dias, a gente tem que pedir Tem que pedir. Vocês vão ter que fazer o cumprimento de sentença, né? Vocês vão ter que recolher a guia do oficial de justiça e pedir que o juiz faça o despejo, se necessário, com arrombamento e força policial. Isso. E daí eu acho que aí vai para um galpão judicial, né, doutor? Vocês podem pedir que vá para um galpão judicial ou um galpão particular, que é muito comum hoje, né? Porque os galpões judiciais estão deixando de existir, né? O fórum não quer mais essa responsabilidade, o poder judiciário não fórum, e não tem mais espaço. Então, hoje, o que eles estão fazendo? Eles estão pedindo que você encontre normalmente são esses containers, que você guarda isso durante um período. Aí você faz publicações em jornal de grande circulação, ou depois de um certo tempo você faz uso capião de bem móvel, né, desses objetos. Existem vários meios para você não ter dor de cabeça no futuro. E o senhor acha que ele teria como cobrar esses móveis da gente, assim? Não, porque vocês não vão jogar na rua, né? Se esse fato ocorrer, do oficial de justiça ir lá com pedir força policial, arrombamento, isso vai ficar guardado num depósito particular. O ruim é que gera despesa para vocês, né? Mas de outra forma vocês conseguem se proteger alegando o que tem de verdade, situação fática, e fugindo de qualquer indenização. Então, eu acho que... Deixa eu pensar mais alguma coisa aqui, doutor. Claro, fica à vontade, estou à disposição. Não, doutor, só para deixar claro até para o Vinícius, porque ele tinha uma preocupação grande. O fato de nós ter entrado nos 30 dias após o estreiamento do contrato, que o juiz inclusive deu a liminar, e ter passado o prazo, tornando ele por indeterminado, não altera nada a ação. Só deixa claro, porque ele tinha um medo, ele queria deixar por prazo indeterminado. Ele disse, não, a gente tem que entrar dentro dos 30 dias, até para dar suporte para o juiz para definir a liminar. E aí, o indeterminado, nós ia ter que notificar a 30 dias, aí porque era um contrato já diferente, e aí ele tinha um receio, não, ele achava que tinha que ser determinado. Ele disse, não, a gente tem que forçar os 30 dias após o encerramento, senão a gente não vai ganhar liminar. Isso aqui deixa claro até para o Vinícius, o doutor, se puder explicar, que não vai interferir na ação. Não vai. Tem um receio grande sobre isso. Né? Não vai interferir na ação, não. Pode ficar tranquilo, viu? Olha, doutor, eu acho que... Qualquer dúvida que surgir, gente, vocês ganharam um amigo aqui, tá? Mais que um professor. Manda no WhatsApp do escritório, eu respondo vocês também. Se precisar corrigir uma peça, alguma coisa, eu tô aqui para ajudar, tá? Vocês ganharam um amigo aqui. Quero muito que vocês façam a pós comigo para poder acompanhar os casos práticos dos outros alunos. Vocês vão gostar bastante. Vai distrair a cabeça e vai aprender muito. Eu acho que por hora, doutor, eu vou ficar um pouquinho... Vou esfriar um pouco a cabeça, vou ficar um pouco de longe do... Ele se prepara, não acessa mais o Google vai jogar toda a informação para ele. Vai dar uma aliviadinha, né? A gente precisa estar bem. Não adianta pensar só na profissão. Se a gente não está bem, nada resolve, né? Então, vai com calma. Sim. Porque, na verdade, assim, doutor, esses últimos dias ali, até eu tô ainda dando uma olhada. Eu entro no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os outros, ele faz pesquisa, indenização do comércio, dou uma olhadinha. Agora, um pouquinho menos tenso, sabe? Tempos atrás eu tava bem mal. Mas acho que vamos acalmar. Cabeça boa, tenta fazer uma caminhada, vai num parque, sabe?
Às vezes a gente não dá valor para as coisas pequenas. Uma árvore bonita, um passarinho que está voando. A gente muitas vezes vira uma máquina, né? Máquina de pensar, estudar, trabalhar. E a vida não é isso, né? Acho que com a pandemia nós pelo menos aprendemos um pouquinho mais que a gente é muito vulnerável. Tudo acaba, né? Então não pode não. Tem que estar bem. Recupera aí para você voltar bem, tá? Show de bola. Fiquei muito feliz de falar com vocês, tá? Saúde, paz, amor pra vocês e torce pro Brasil hoje. Assiste o jogo pra distrair. Isso aí. Vamos lá que nós vamos ganhar. Vamos ganhar. Um abração, viu? Fiquem com Deus, tá? Tchau. Obrigado. Grande abraço. Tchau. Tchau.